dois textos das Escrituras Sagradas. O primeiro deles se encontra em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Os versículos que são do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre, menos quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação para a vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Para fazer expiação pela vossa alma. Eu vou ler o último versículo que... Vou ler 16 novamente. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer-lhes expiação pela vossa alma. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aqui nos reunirmos para conhecermos mais acerca da tua palavra e podermos aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, em nosso coração. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo momento de louvor, de adoração, momento de comunhão, Senhor, que temos juntamente com os nossos irmãos, contigo, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tu tens cuidado de nós. E agora, Senhor, que nós lemos a tua palavra, que teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, que nos faz lembrar as palavras de Cristo, atue, Senhor, em nossa mente finita, de tal forma, Senhor, que possamos, além de entender a tua palavra, possamos praticá-la. Nós cremos em ti. Cremos, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. E é nessa fé que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem que nós acabamos de ler é uma passagem que diz respeito a uma espécie de imposto que foi exigido pela lei de Moisés a todo o povo para que eles pudessem construir o tabernáculo e manter o tabernáculo. Então hoje nós vamos falar justamente sobre essa questão do imposto, qual deve ser a nossa atitude em relação ao imposto. E nós também vamos procurar fazer uma distinção entre aquilo que é imposto civil, aquilo que diz respeito à nossa responsabilidade como cidadãos, e diferenciá-lo, evidentemente, daquilo que é a nossa responsabilidade no reino de Deus, né, como dizimista e como ofertante. Nessa época que nós acabamos de ler o texto, não existe essa distinção. Eles vivem sob uma teocracia. Igreja, ou melhor, religião e Estado se misturam em todos os povos. Então você tem desde a Babilônia, passando pelo Egito, passando pelos persas, e todas as nações, eles misturam Estado e religião. Por exemplo,
reino egípcio, o faraó é considerado um filho de Deus. E a classe sacerdotal no Egito pertence à família de Faraó. Nós também temos entre os babilônios, né, essa união entre Estado e religião. Então, os templos que existem na Babilônia, os grandes templos, né, os igurates, que adoram várias divindades, estão sob as expensas do Estado. E em Israel também existe uma teocracia. Então você tem o Deus que é o Deus Yahvé, que governa sobre o povo, que estabelece a sua lei na época de Moisés, e não somente essa lei é para aqueles que creem, mas para todo o povo de Israel. Não existe aquela distinção de Estado e distinção de religião. Essa distinção, ela vai aparecer em Cristo. Tem uma vez que vão cobrar os impostos de Jesus. Aliás, nem propriamente vão cobrar os impostos de Jesus nesse momento, mas vão perguntar para Jesus se o judeu ele tem que pagar imposto para Roma. Porque olha que a situação agora como é que está. O judeu, ele pagava o dízimo, e esse dízimo não era somente para os cuidados religiosos, mas também dizia respeito ao Estado de Israel, era um imposto. O judeu pagava também essa contribuição para o templo, pagava outras contribuições também. E agora tinha o Império Romano, que estava sobre Israel, governando. E eles estavam cobrando também impostos dos judeus. Então os judeus estavam extremamente irritados com essa situação, porque além deles pagarem os impostos que eram de Israel, agora eles tinham que pagar os impostos dos romanos. E eles perguntaram para Jesus, nem mesmo foi só para que Jesus Cristo esclarecesse a eles, mas perguntaram justamente para colocar Jesus Cristo numa situação difícil, como diz o pessoal aí, numa saia justa, né? Tentando pegar Jesus em alguma contradição. E aí perguntaram para Jesus, né, se eles deveriam pagar impostos a Roma. E Jesus Cristo pegou uma moeda romana e perguntou, qual é o rosto que está nessa moeda? Aí disseram, é o rosto de César. E Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que aconteceu aí? Mais do que uma pegadinha de Jesus, porque Jesus Cristo, ele muitas vezes desconcertava as pessoas que o questionavam, né? Então, era para justamente as pessoas ficarem meio confusas e pensarem naquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Mas mais do que uma pegadinha, Jesus está colocando um princípio para o cristão, que é justamente a separação do governo civil da fé cristã, da fé religiosa. Essa importante divisão, ela vai fazer com que a gente não confunda mais essas coisas. A gente às vezes confunde, mas que a gente estabeleça um princípio de separação. Então, por exemplo, eu creio em Jesus Cristo, creio no meu Deus, creio que a palavra de Deus é o guia para a minha alma, mas eu não posso usar do Estado para impor a minha fé sobre aquele que não acredita, sobre aquele que é ateu, sobre aquele que é de outra religião, que não tem os mesmos princípios que eu tenho. Então eu não posso obrigar ao Estado a cobrar um imposto para que esse imposto seja revertido para as igrejas cristãs, porque tem pessoas que não são cristãs. Eu estaria tirando um dinheiro de pessoas que não pertencem à igreja de Cristo Jesus para utilizar para os meus benefícios. Então Jesus Cristo, nesse texto, ele faz essa divisão entre religião e entre Estado. Importante divisão.
Mas essa passagem que nós lemos, ainda não existe isso, né? O povo de Israel, ele é um povo que ainda mantém o mesmo princípio, que é o princípio da religião e do Estado juntos. Mas vamos entender melhor essa passagem. Essa passagem de Êxodo capítulo 30, versículo 11 e 16, né, nós acabamos de ler, tem uma correspondência que nós vamos ler depois com Mateus capítulo 17. Mas não existe nenhuma nação que não cobre impostos de seus cidadãos. Impostos e taxações foram criados justamente para o sustento da administração pública. Então, todos nós temos que pagar impostos. Aliás, o imposto não é uma contribuição voluntária, né? A própria palavra diz é uma imposição. Você paga porque você é cidadão, porque você tem responsabilidade com a sua nação, com o seu povo. Então, por isso, você paga o imposto. Tanto é que, se você não pagar o imposto, você vai ter que, depois, pagar os juros. Você vai ter que pagar ainda mais. Você vai ter que parcelar isso, vai ter que renegociar dívidas, porque, afinal de contas, ninguém fica sem pagar impostos. Então, esse é o princípio de uma nação. Certamente, o abuso de impostos traz a revolta de um povo e a possibilidade até da derrubada de reis e reinos, quando os impostos são escorchantes, quando os impostos eles procuram levar o povo não somente a endividamento, mas uma espécie de escravidão, quando as pessoas não têm o necessário para comer e têm que pagar os impostos. Isso acaba trazendo revoltas populares. Em toda a história, nós temos esses exemplos. Vamos pegar uma história que é lendária, mas que surge num período histórico verdadeiro. Havia um rei muito bondoso, que era o Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, ele vai lutar nas cruzadas para defender os cristãos. Então vai lá, ele, o Ricardo Coração de Leão, que era um rei da Inglaterra, o Filipe o Belo, que era o rei da França, devia ser muito bonito, né? E também o Frederico Barba Ruiva, que era da Alemanha. E os três reis vão para as cruzadas. No lugar do Ricardo Coração de Leão, fica o João Sem Terra. Nada a ver com o Movimento Sem Terra, por favor, né? Mas o João Sem Terra, que era o segundo na ordem, né, dos filhos da monarquia. E o rei João, era um rei muito terrível. Um rei que cobrava muitos impostos. O povo odiava o rei João e queria de volta o Ricardo Coração de Leão. No caso do rei João, houve algumas revoltas e surgiu uma lenda, a lenda do Robin Hood. O Robin Hood era aquele que roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, quando vinha aquele grupo para retirar, né, o dinheiro da população empobrecida, que eram os fiscais, lá ia o Robin Hood, roubava, né, desses fiscais e depois distribuía para os pobres, né? Então, o que nós podemos perceber? Né, essa lenda surgiu justamente por conta de um rei ou de um reino que foi muito ruim em relação aos impostos. Então, a verdade é que os impostos estão aí na história desde a aurora dos tempos, porque, afinal de contas, nós precisamos de que o governo possa administrar a coisa pública. Agora, como cristão deve entender o imposto? Agora, como é a nossa situação em relação ao imposto? Vamos entender o contexto dessa passagem. Após explicações detalhadas de como seria o tabernáculo, sua administração e o funcionamento, o autor divino expõe como seria agora o seu sustento. Então, Deus dá para Moisés toda a planta do tabernáculo,
consagra os sacerdotes, os levitas, explica como vai ser o funcionamento e como vai ser o seu sustento. Parte do sustento para a construção do tabernáculo será através desse imposto, que é o imposto de meio ciclo, que será pago anualmente. E vai ser pago anualmente até nos tempos de Jesus. Esse imposto foi criado aqui em Moisés para o sustento do tabernáculo e depois vai ser utilizado para o templo no futuro também. Nos tempos pós-exílicos, quando o povo de Israel voltou do exílio lá da Babilônia, esse imposto foi retomado para a manutenção do templo. Neemias 10, 32 retoma esse imposto. E tal passagem, essa passagem tem uma relação com o milagre do estáter no ventre do peixe. Vamos ler essa passagem, Mateus capítulo 17, que é justamente a passagem em que Jesus Cristo, ele é questionado, ele é cobrado. Mateus capítulo 17. No versículo 24 diz assim: tendo eles, os apóstolos, chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aqui, apenas uma correção. Na época de Moisés era meio ciclo. Esse meio ciclo foi transformado em moeda grega. O dracma é a moeda grega. Até hoje. Aqui tem o euro, né? Mas atrás do euro está escrito dracma. Dracma é a moeda grega. E também tem uma outra moeda que é citada, que é o estáter, que é a moeda romana. Então, na época de Jesus, circulava tanto o dinheiro, a moeda grega, como também a moeda romana, o estáter, o denário, né? Então, o correspondente a esse ciclo, ou esse meio ciclo, eram as 2 dracmas, né? E perguntaram então: não paga o vosso mestre Jesus as 2 dracmas? Aí sim, respondeu Pedro. E ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Essa passagem é uma passagem muito interessante, maravilhosa, mostrando o controle de Jesus sobre os elementos, sobre os animais, sobre as circunstâncias, porque imagine, para que um peixe engolisse um estáter, uma moeda, era necessário que alguém jogasse essa moeda no rio, ou no mar da Galileia, né, que era o local perto onde eles estavam, e Pedro justamente foi lá e pescou o peixe que tinha engolido esse estáter, essa moeda. Então aqui tem todo um componente miraculoso, né, que permite que Jesus Cristo pague o imposto. E é interessante porque Jesus Cristo diz: olha, Jesus Cristo, ele é de linhagem real, ele é o Rei dos Reis, ele é o Messias, ele não precisava pagar o imposto. Na verdade, se alguém teria que pagar imposto, era para ele, porque ele é o rei. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, para que a gente possa dar exemplo para todos, Jesus pagou os impostos. Então, veja, uma coisa que foi instituída lá atrás, na época de Moisés, esse imposto do ciclo para o tabernáculo, foi sendo utilizado, né, durante toda a história de Israel, até o momento que Israel, no caso Jerusalém e Judá, são levados para o cativeiro.
Aí ficam alguns anos, décadas, aí depois voltam. E quando voltam, instituem novamente esse imposto anual do meio ciclo. E na época de Jesus, vai chegando até a época de Jesus, e Jesus paga esse imposto então. Agora, o que a gente pode, então, retirar desse texto, vamos entender melhor. Primeiro, o imposto da lei de Moisés era referente à capacidade de trabalho e não de renda. Não era referente à renda. Todo homem maior de idade deveria pagar um ciclo ou meio ciclo. Então é importante que a gente entenda, né, que, nesse caso, a lei de Moisés está responsabilizando a todos os homens. Fica claro de que esses homens são aqueles homens que têm 20 anos para cima, que têm capacidade de trabalho. Ninguém estava isento desse imposto. Era desde, digamos, um morador de rua, a pessoa que era pobre, a pessoa que era rica, todos deveriam pagar esse imposto. Era interessante, porque não era uma quantia impossível de ser entregue, era cerca de meia onça, naquele período, 14 gramas de prata, que correspondia a 224 grãos. Né? Então não era uma quantia tão escorchante, mas era uma quantia que todos deveriam pagar para que o templo pudesse ser construído e mantido. Todos os homens ricos e pobres deveriam participar deste momento. Então, nesse sentido, vamos pensar os impostos em relação às nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidade com o Brasil. Quando a gente pega um IPVA, um IPTU, ou até mesmo um imposto de renda é federal, IPVA, né, é estadual, o IPTU é municipal. E fora esses impostos, existem aqueles que estão embutidos nas nossas compras, ISS, né, ICMS, né, que são impostos que incidem na produção, na compra, na venda, né? Então, esses impostos todos nós pagamos. É claro que ninguém gosta de pagar um imposto, porque, afinal de contas, a gente faz uma comparação. Se nós vivêssemos, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pagaria cerca de 30% a menos de impostos para comprar um carro, por exemplo. Sairia muito mais barato um carro lá do que aqui, né? Então, a gente fica olhando assim a grama do vizinho, né, que é mais verde, e fala, se a gente morasse na Suécia o imposto é altíssimo, é tão alto como é o nosso imposto, mas tem uma escola boa, tem um bom hospital, tem boas faculdades, e a gente olha para lá, meu Deus do céu, né, se os nossos impostos fossem bem aplicados. Mas é interessante que a gente nunca olha para a África e para a Ásia. A gente nunca olha para o Zimbábue. Olha o Zimbábue, como é que está, né? Olha o Congo, né? Olha como é que está ali a Mongólia, que os impostos são tão ruins quanto os nossos e também os serviços péssimos, né? E fora a corrupção, talvez maior até em vários países do que o nosso. Então a gente não gosta de pagar imposto, né? A gente fica chateado, briga, fica com raiva do governo, mas o fato é que todo governo vai cobrar imposto e há uma necessidade de se cobrar, sim, impostos. A gente deveria ter uma outra posição. Se é para a gente pagar o imposto, que a gente olhasse para o imposto. Eu sei que é com dor no coração que eu falo isso, que a gente fala isso, mas olha o IPVA e vai falar, meu Deus do céu, eu vou ter que pagar o IPVA. Senhor, usa esse IPVA, que os nossos governantes possam usar esse IPVA mesmo para que haja estradas boas, para que, de fato, né, esse dinheiro seja aplicado em coisas produtivas. Quando a gente paga o IPTU, aquele carnezinho que a gente nem paga tudo de uma vez, porque é caro. Vai em 10 prestações, 10 taxas, né? A gente coloca no débito automático até para não esquecer, porque depois fica caro. Entra na dívida ativa do município. Mas a gente vai lá pagando, né, os impostos. Que a gente possa, no momento do pagamento, dizer, Senhor, abençoa o nosso município. Abençoa São Bernardo do Campo.
Abençoa Diadema, abençoa São Paulo, abençoa para que esse dinheiro possa se revertir em boas creches, em boas escolas, em bons hospitais. Que a corrupção, ela diminua, que os corruptos sejam punidos e que a gente tenha uma sociedade mais justa. Porque nós estamos, com o nosso dinheiro, abençoando o nosso país. Nós estamos abençoando o nosso país. Por mais difícil que seja pagar impostos, esse dinheiro está me abençoando e abençoando a outras pessoas. A gente fica pensando, né, acerca das pessoas que têm muitas dificuldades sociais, mas o nosso imposto ajuda a gente ter albergues que no frio possam recolher com pessoas que vão atrás dos moradores de rua para que eles possam ser acolhidos nos albergues. Que esse dinheiro possa ser muito melhor utilizado para que mais pessoas, mais moradores de rua possam ser cuidados de uma melhor forma. E mais, que esse dinheiro seja utilizado para a promoção social, que se ensine a esses moradores de rua formas deles saírem da indigência. Quer dizer, a gente pode orar por esse dinheiro, orar por esse imposto, para que haja essa vitória. Agora, evidentemente, o imposto tinha um caráter negativo. Todo imposto tem. Por exemplo, o povo de Israel, daqueles que não pagassem esse imposto, poderiam sofrer as dificuldades e as pragas relacionadas à falta de fidelidade com Deus. Então, sobre o povo de Israel, viria situações difíceis. Sendo o templo um lugar de culto, o povo deveria priorizá-lo. E a não contribuição acarretava a possibilidade de pragas. É o que nós podemos perceber também na nossa vida, se a gente entender realmente esse imposto como um imposto, né, que é também do aspecto do Estado. Hoje ocorre algo semelhante com a sonegação, que incide sobre a qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Nós vimos agora recentemente a aprovação da Previdência, mas muitos disseram que a quantidade de empresas que sonegaram a Previdência poderia tapar grande parte do rombo que hoje houve a necessidade de fazer essa Previdência para melhorar a situação financeira do país. Mas se grandes bancos, grandes empresas, e por que não, outras pessoas e empresas pequenas pagassem aquilo que deveriam para a Receita ou para a Fazenda Pública, não haveria necessidade, talvez, de se fazer essa reforma da Previdência. Ou ela seria postergada. Então, o fato da gente não contribuir, isso traz aspectos negativos para a gente. Agora, o imposto tem um caráter positivo. O imposto era usado para a manutenção do templo e também do seu corpo sacerdotal. Se nós olhássemos para o trabalho que agora vai começar no tabernáculo e depois vai se dar no templo, os levitas, os sacerdotes estão sempre lá, ouvindo as orações do povo, fazendo os sacrifícios, recebendo os animais, ensinando o povo a lei de Deus, né? Esse imposto está funcionando positivamente para que o tabernáculo possa realizar o seu serviço. Como os levitas não possuíam possessão, eles não tinham casas, não tinham territórios, melhor dizendo, seus, não tinham terras que pertencessem a eles, né? A tribo de Judá tinha, de Issacar tinha, de Zebulon tinha, de Gade tinha, Manassés, Efraim, Benjamim, Simeão, todas essas tribos tinham as suas possessões. A tribo de Levi não podia ter essa possessão. A tribo de Levi ia cuidar especialmente do serviço no tabernáculo e no templo. Então, hoje nós podemos dizer que os impostos bem aplicados geram serviços de boa qualidade que beneficiam a todos. Irmãos e irmãs, há um tempo atrás, a Noruega era um país tão ruim quanto os outros países que nós conhecemos.
E houve na nação um movimento que foi um movimento de civil, dos próprios cidadãos. E os cristãos tiveram parte nisso também, de fazer da Noruega um país mais justo, um país mais cuidadoso com a coisa pública, com seus políticos. E eles fizeram uma reforma que, ao decorrer do tempo, cada vez mais foi aperfeiçoando o sistema, de tal maneira que hoje a Noruega, e não só a Noruega, mas a Suécia, a Dinamarca, países cristãos de matriz protestantes, conseguiram um nível de vida que é invejável em todo o mundo. Se você perceber os aspectos de educação, os rankings de educação, são os países nórdicos que têm as melhores notas. Na questão da saúde, são eles que têm as melhores notas. Em qualidade de vida, são eles que têm as melhores notas. E até mesmo na questão familiar, na relação do homem e da mulher, né, se percebe que tanto o homem como a mulher cuidam da casa, cuidam dos seus filhos. Tanto um quanto o outro trabalham fora, têm dinheiro suficiente para cuidar da sua vida, pagam impostos altíssimos, mas têm um país mais justo. Então nós, como cristãos, precisamos olhar para esse imposto e também orar pelo nosso país e ter uma atitude proativa em relação à nossa pátria. A nossa pátria pode ser bem diferente. A nossa pátria já foi pior. Se você pegar o tempo da colonização, os primeiros tempos da República, você vai percebendo o quanto a nossa pátria melhorou. Se você pegar os índices de educação, você percebe que antes apenas uma elite tinha educação. Hoje todos estão na escola. Falta qualidade, mas todos estão na escola. Se você pegar tempos atrás, você vai perceber que a mortalidade infantil era terrível. Hoje o nosso país é exemplo para os outros países de como foi enfrentada a mortalidade infantil. Se você pegar a questão de algumas enfermidades, por exemplo, o nosso país é exemplo na maneira como se cuida daqueles que têm AIDS. Toda a medicação é gratuita. Se acompanha aquela pessoa que está enferma com o HIV em todas as suas fases. Tanto é que dá a impressão de que hoje nem tem mais HIV, porque as pessoas que têm hoje HIV conseguem viver com qualidade de vida, porque têm a medicação, são pessoas atendidas. Então existem coisas no nosso país que funcionam. Existem situações no Brasil que progrediram. E o nosso desejo, né, como nação e como povo, pagando imposto e como cristão, é que as coisas melhorem cada vez mais. A gente deseja que os filhos, que os netos, enquanto Jesus Cristo não voltar, que a gente tenha um país cada vez melhor. Porque nós queremos ver a nossa família progredir, queremos ver os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, né, todos eles terem bons empregos, trabalharem em boas funções. Né? Hoje, por exemplo, é interessante, eu tive, meus avós eram roceiros, eles moravam no campo, eles eram de Minas, meu avô era de Formiga, minha avó era de Monte Sião, se conheceram, casaram, com muitas dificuldades, vieram para São Paulo. Meu avô se tornou pedreiro porque ele tinha apenas o ensino fundamental. A minha avó, ela tinha um pouco mais de estudo, mas ela teve que comprar uma máquina de costurar e foi trabalhando, fazendo um serviço para cuidar dos filhos, que eram 6 filhos. Né? E eles, com muita dificuldade, deram uma educação para os meus tios. Os meus tios e minha mãe, né, tiveram uma educação melhor, chegaram até o ginasial, não chegaram ao ensino médio, mas chegaram no ginasial, conseguiram empregos melhores. E no meu caso, minha mãe com o ginasial, meu pai depois com o ginasial também, só muito tempo depois ele conseguiu terminar o ensino médio. Né? Mas eu, quando fui educado por eles, eles fizeram de tudo para que eu tivesse uma boa educação. Eu e minha irmã tivemos o ensino completo, a faculdade, a pós-graduação. Então o desejo é justamente nosso, de todos nós, é que os meus sobrinhos, eles possam ir adiante, possam prosperar cada vez mais. Esse é o desejo que nós temos
para as crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Nós queremos ver adolescentes que não sejam alienados, que não sejam adolescentes que só sigam aquilo que a TV dita, a moda que as novelas ditam, mas que sejam pessoas que culturalmente sejam pessoas inteligentes, pessoas que conheçam museus, pessoas que conheçam livros, pessoas que conheçam autores brasileiros e internacionais, garotos e garotas que olhem para o futuro e pensem nas melhores faculdades, não somente nas públicas, nas federais, mas também pensem na faculdade em fazer pós-graduação em outros países, porque nós desejamos que haja crescimento na nossa terra, na nossa família, de tal forma que a gente possa ver aquilo que a Bíblia diz mesmo, a prosperidade dos filhos dos nossos filhos. Esse é o desejo que nós temos. Então, quando nós falamos em imposto, quando nós falamos em Estado, isso é uma coisa muito espiritual. Aliás, a pergunta é, ora, então nós devemos pagar imposto? Sim. Vamos abrir em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 fala do Estado. E eu quero que agora você veja o Brasil. Romanos capítulo 13. Pense o Brasil nessa perspectiva que nós vamos ler aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Opa! Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Essa questão da autoridade é um mandamento divino. Deus estabeleceu a ordem. Deus estabeleceu a autoridade sobre nós. Nós vivemos sob a autoridade dos nossos pais. Nós vivemos sob a autoridade dos nossos mestres. Nós vivemos sob autoridades sobre aqueles que estão acima de nós, no nosso trabalho, sejam os patrões, sejam os gerentes, supervisores, seja quem for. Nós estamos debaixo de autoridade. Então nós devemos honrar aqueles que estão acima de nós. Eu vou dizer uma coisa que é muito séria e nós como brasileiros e como cristãos precisamos entender. Por quê? O Japão, não sendo um país cristão, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Aí você pensa, poxa, o Japão nem cristão é. Grande parte da população é shintoísta, é budista, seguem outros deuses, outros cultos. Mas existe na cultura japonesa algo que Deus honra, que é justamente o cuidado que eles têm com os idosos, o respeito que eles têm com os mais velhos, e que a gente vê até em filme. Na minha época, o Kung Fu, né? Kung Fu é chinês, mas o chinês também tem esse aspecto. É o gafanhoto, né? Tal, né? E o gafanhoto sempre seguia o seu mestre. Ô gafanhoto, ô gafanhoto. E ele sempre seguindo o seu mestre. Os mais recentes, o Kung Fu Panda. Pode pegar que é um derivado disso. Mas o respeito que se tem a um mestre. Ou as tartarugas ninja, né? As tartarugas também respeitam o mestre, né? O Splitter, né? Que é o mestre deles. Mas na cultura japonesa, você tem o respeito pelos mais velhos. E a Bíblia diz para que nós honremos os nossos pais, para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra, para que haja prosperidade. Então, o fato deles honrarem os pais, honrarem os mais velhos, eles têm prosperidade. Isso é lógico, porque se eu sou um jovem rebelde, eu não aprendo com os mais velhos. Eu cometo os mesmos erros. Eu desonro as minhas gerações. Mas se eu obedeço e se tenho honra por aqueles que são os meus pais, toda a sabedoria acumulada vem para mim. Todo o conhecimento eu compartilho. E é isso que faz do Japão um dos grandes países do mundo, porque existe respeito pelos mais velhos. Então eu vejo que a prosperidade deles está muito relacionada a isso. Então aqui, quando a gente lê, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, você, meu amigo, seja sujeito ao teu professor. Está na faculdade, ele está pedindo algumas coisas, né? Procura fazer e fazer o melhor, procura perguntar, procura ser amigo daqueles que têm autoridade. Porque tem gente
que há governo, sou contra. Tem pessoas que agem já de uma forma rebelde, que são pessoas que nunca vão se acertar na vida. A gente precisa, estar ali ligado àqueles que têm autoridade, ter responsabilidade. É claro que existem aqueles que abusam da autoridade, é claro que existem aqueles que são maus líderes, mas a Bíblia não está falando sobre eles. A Bíblia está falando justamente que a autoridade deve ser honrada. E a gente deve honrar. O meu sobrinho, a minha mãe estava falando a respeito do meu sobrinho, que meu sobrinho, ele estava trabalhando num hotel, ele é formado em turismo, e ele percebeu que o seu supervisor estava perseguindo, estava dando promoção para todo mundo e para ele não. E ele ficou muito triste com isso, porque ele estava se dedicando, estava fazendo tudo o que era necessário, e estava agindo com sobriedade, com responsabilidade. Mas, infelizmente, havia um supervisor que achava que se ele fosse promovido, ele sabia mais, tinha uma qualificação melhor, poderia tirar o seu próprio lugar. Então acontece isso, de gente que tem inveja, que não deixa você subir, porque sabe que se você subir, você pode tomar o lugar dele. Mas o que aconteceu? Ele manteve a sua pegada, foi trabalhando, foi agindo, e aí ele ficou sabendo que um hotel muito melhor, um hotel internacional, abriu uma vaga. Ele foi, levou o seu currículo, agora está ganhando mais, está num hotel melhor, tem o currículo de trabalho no outro hotel e agora pode desenvolver melhor a sua função. Então a questão é que a gente precisa entender essa sujeição, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Olha, não há autoridade que não proceda de Deus. Então aquele chefe, aquele líder, aqueles governantes, eles de certa forma estão moldando o nosso caráter, estão agindo na nossa vida, para que a gente possa buscar melhor a Deus, para que a gente possa se espelhar nas coisas boas, para que a gente possa se afastar das coisas ruins. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. É claro que uma coisa é o governo, uma coisa é aqueles que governam, mas Deus é aquele que continua sendo Deus, que tira reis e coloca reis. Ele utiliza as nações, os povos, para que isso aconteça. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se você se opõe ao seu pai e à sua mãe, você resiste à ordenação de Deus sobre a sua vida. Se você é um sujeito totalmente rebelde, que não paga impostos, não obedece nenhuma leis, você está se opondo à ordenação divina. Se você está numa igreja e resiste aos seus líderes, às pessoas que te guiam e que te orientam, você também está resistindo à ordenação divina. Então existe a necessidade, porque só sabe mandar aquele que sabe obedecer. Aquele que se submeteu em cursos, se submeteu em treinamento, se submeteu a trabalhos difíceis e tudo mais, é aquele que, quando estiver numa posição de liderança, vai saber liderar as pessoas que estão debaixo de si. Aliás, pelo fato dele ter passado por todo esse processo, é que hoje ele é líder. Então nós temos vários aspectos de liderança. Você pode não ser líder na igreja, pode não ser líder no teu trabalho, mas na tua casa você é líder. Você está lá liderando a sua casa. Entre a sua família, você pode ser o líder da sua família. Então nós temos sempre essa relação de líder e liderado, líder e liderado. E só sabe liderar bem aquele que é bem liderado, aquele que se submete, não a coisas que são coisas contrárias à palavra de Deus, mas se submete naquilo que é lícito, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, e também trabalha com afinco para que a sua família e para que a sua vida seja abençoada. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terá louvor dela. Visto que isso é uma coisa para o nosso país. O nosso país passou um período de regime militar, eu vivi na época do regime militar, e a gente como jovem tinha bronca de policial. Ia no jogo de futebol, tinha os policiais lá, a gente chamava, cabeça de pinico. E ficava quieto, porque tinha medo, era ditadura, e ficava ali.
porque a questão da autoridade, achava que a autoridade era uma coisa ruim e por aí afora, né? Mas, e hoje, como é que nós estamos em relação às nossas crianças? Hoje as crianças não respeitam os policiais, não respeitam a autoridade, não respeitam os professores. A gente tem que mudar esse jogo. As nossas crianças precisam respeitar as pessoas, precisam começar a agir de uma forma diferente, para que esse país possa ser abençoado. E não é governo que vai acertar isso, não. Eu estou colocando isso na igreja, na conta da igreja, na nossa conta. Nós é que somos a reserva moral desse mundo, nós é que trabalhamos as consciências. Não é governo que trabalha a consciência, não. Nem mesmo a escola faz isso perfeitamente. Somos nós que trabalhamos nas consciências, que precisamos, né, forjar gente com uma consciência que seja ética, que tenha um comportamento moral adequado. E o que nós podemos ver, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, né, nós já lemos no versículo 5, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então vamos pensar agora, por esse motivo, também pagais tributos. Você vê que o tributo está relacionado com todo o aspecto anterior, que o tributo faz parte também do respeito que nós temos em relação às autoridades, que o tributo faz parte do respeito que nós temos em relação ao Estado também. E aí o texto fala, pagais tributos porque são ministros de Deus, são servos de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Quando se fala que são servos de Deus, que o Estado é servo de Deus, mesmo que seja um Estado ateu, quando ele cuida do pobre, quando cuida da viúva, quando cuida do estrangeiro, quando cuida da educação, quando cuida da estrada, quando cuida disso, está servindo a Deus, porque Deus é que quer que as coisas sejam ordenadas. Então, até quando eu tive a experiência lá no hospital, quando vi um médico conversando comigo, o médico é uma pessoa que está a serviço de Deus naquele hospital, está curando vidas, está abençoando pessoas. O enfermeiro está ali atendendo, né, aquelas pessoas que estão ao seu redor. E o mesmo a gente deveria chegar e pensar em relação ao policial também, porque ser policial não é fácil, estar na rua, ser um vigilante noturno. Eu vi um texto maravilhoso de uma irmã falando sobre o seu pai, que era vigilante noturno, o quanto tempo ele gastava, o quanto tempo ele ficava ali à noite, cuidando dos bens e do patrimônio dos outros. A sua vida inteira, grande parte dele gastou nisso, cuidando daquilo que era dos outros. Então a gente tem que ter respeito por essas pessoas, respeito, né? Pelo lixeiro que cuida da casa da gente, cuida lá da frente da casa da gente, né? É falar bom dia, boa noite, como é que você está, conhecer pelo nome e começar a respeitar as pessoas. É só assim que a gente muda as circunstâncias ao nosso redor. Eu não acredito em mudanças que vêm de cima, eu acredito em mudanças que vêm de baixo. Eu acredito em mudanças que são locais, mudanças que são pessoais, porque a gente vai trabalhando melhor a nossa família, a gente melhora o nosso bairro. Se a nossa família for uma bênção, o vizinho vai ser abençoado também. Se a nossa igreja for uma bênção, esse bairro vai ser abençoado. É assim que eu creio. E o que nós podemos perceber? Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. Então, pagai a todos o que lhe é devido. Não fica devendo nada para ninguém. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. É isso. A gente precisa resgatar a cultura da honra na nossa vida, na nossa família, na igreja, na sociedade, porque afinal de contas, esse assunto que nós estamos trabalhando, a gente está falando de imposto, está falando sobre cidadania, é um assunto tremendamente espiritual, está aqui em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Jesus Cristo fala sobre dinheiro várias vezes, Jesus Cristo fala sobre imposto, Moisés está falando sobre imposto, ele é legislador, ele está montando toda a legislação do povo de Israel, orientado por Deus. Então nós precisamos tratar as coisas espiritualmente. O ordenamento em instituições procede de Deus, família, Estado, igreja. Apesar do pecado humano contaminar e perverter as instituições, ainda assim mesmo nós somos convocados a servi-las. Vamos lembrar, quem é
o imperador na época que o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Quem se lembra? Quem já ouviu falar? Nero. Nero é o imperador. É a pior pessoa possível. Na época de Jesus, quem é o governador da Judéia? Pilatos. Na época de Jesus, quem é o governador da Galileia? Herodes. São governantes horrorosos. Mas a Bíblia mesmo assim diz, é para a gente se sujeitar às autoridades. Porque nem tudo que essas autoridades estão fazendo é ruim. Existe uma ação de Deus, uma graça divina. Porque mesmo tendo autoridades ruins, essas autoridades têm a prisão. Elas punem os malfeitores. Elas estão encarcerando pessoas que não devem viver em sociedade, estão pensando em nós. Nós estamos sendo cuidados nesse aspecto, por pior que seja, ainda não é o ideal, não é o perfeito, não é, mas estão cuidando da gente. Se não tem mais malfeitor na rua, é porque o guarda, o delegado, o juiz, encarceraram pessoas que não poderiam ter um convívio social. Então nós precisamos orar pelas nossas autoridades. E um aspecto importante, sabendo que as instituições, mesmo elas, têm os seus problemas, o nosso papel como cristão é o de ser sal da terra, evitando que tais instituições se deteriorem e apodreçam. Por isso, lute pela sua família até o fim. Lute pelo Estado até o fim. Lute pela sua casa, lute pela escola, lute pelas instituições até o fim. Porque é nosso papel sermos sal da terra, nós queremos ver as pessoas sendo abençoadas. Lute pelo seu trabalho, lute pela sua corporação, lute pelas pessoas que estão ao seu redor trabalhando, lute pela sua empresa, ore pelos seus governantes, ore pelos seus patrões, faça o melhor, sempre busque o melhor, para que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Nosso papel é ser sal da terra. Não é apenas entrar na fila da reclamação. Nós precisamos ser sal da terra, evitando que as instituições se deteriorem. Sim, nós devemos pagar impostos, e mais do que isso, nós precisamos ser pessoas atuantes na sociedade, para que esses impostos sejam bem aplicados. Um outro aspecto que nós vemos, nós devemos tratar o imposto como algo espiritual. Jesus não precisava pagar impostos, no entanto, fez para dar bom testemunho. Pedro está ali, pegando do peixe o estáter. Ele utilizou um recurso miraculoso para não deixar de pagar a sua parte. Pagar impostos é assunto espiritual também. Nós devemos orar para que tenhamos recursos e que esses recursos sejam bem empregados. E eu quero terminar dizendo o seguinte: o controle sobre nossa vida financeira é primordial para o bem-estar de nossa família. E aqui vamos parar. Porque eu, você, cerca de 65% da população brasileira, uma minoria está numa condição melhor, mas grande parte da situação da população brasileira tem problemas com o orçamento. Tem problemas. Tem problemas porque existe um consumismo na nossa sociedade que nos impulsiona para comprar. A nossa casa, ela está cheia de bugigangas que nós não precisaríamos ter. Está cheia de roupas que nós não usamos. Fora isso, nós aplicamos muito em coisas que são de entretenimento. Então, na nossa cabeça, o dinheiro tem que ser gasto naquilo que satisfaz o nosso desejo. Então, é o carro mais caro, daquilo que a gente poderia pagar. A gente poderia estar pagando um carro mais barato. Alguns anos anteriores, eu sei que tem aquela relação de custo-benefício. Às vezes você compra um carro muito antigo, te dá muita oficina, então você vai pagando mais dinheiro. Mas hoje a gente tem que pesar até se vale a pena ter um carro, se é preferível você ter um Uber. Em algumas regiões de São Paulo, eu vejo pelo Itaim, é claro que são regiões de pessoas que têm mais condição financeira, mas no Itaim, na Paulista, eu estou vendo toda hora o pessoal é de patinete, é de bicicleta.
indo trabalhar de bicicleta, porque faz bem para o organismo e não gasta, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que pesar. Eu não estou dizendo que você tem que andar de bicicleta, não. Tem gente que nem sabe andar. E tem gente que, não é que nem o pastor Jair aqui, que é o exímio, né, ciclista, né? Ele tem anos e anos rodados. E é interessante, o pastor Jair, talvez a pessoa diz, o pastor Jair só anda com a bicicleta dele, deveria comprar um carro. Hoje não, o pastor Jair está na moda, né? A gente tem que comprar bicicleta. Tem que voltar. A gente percebe que as coisas, muitas vezes, a gente está se endividando com coisas que nós não precisaríamos ter. Não precisaríamos pagar um grande seguro para cuidar do carro. A gente poderia ter uma situação melhor. Hoje tem os transportes alternativos, existem também os aplicativos, os transportes de aplicativos, existem outras situações que precisam ser colocadas à mesa. Vale a pena ter um carro para ir para o trabalho, ou eu posso ir para o trabalho sem a necessidade de ter um carro que eu vou ter combustível, vou ter óleo, vou ter imposto para pagar e também vou ter que fazer a manutenção dele. Vale a pena eu ter esse carro? Ou vale a pena, já que eu estou com um trabalho que é perto, estou numa igreja que é perto, eu estudo também numa região que é perto, ou tem metrô que é bem servido, será que vale a pena eu ter esse carro e essa despesa? Essa é uma questão. Então a gente, às vezes, se afunda. Eu estou dando um exemplo de carro, mas isso se aplica a tudo, a tudo. A tudo que nós fazemos. Vale a pena eu comprar esse vestido para ir para o casamento, se eu posso alugar? Vale a pena eu comprar esse terno, que eu vou usar uma vez na vida só, e se eu posso alugar esse terno e ir para o casamento ou ir para a formatura? Então existe uma série de coisas que hoje a gente tem que pesar. Tem que pesar. Né? A questão do nosso armário, a questão das nossas roupas, né? Nós temos roupas demais, e se o armário está entulhado, pega grande parte daquilo que você sabe que você não usa mais, não vai usar, porque você engordou, né? Eu vou fazer esse dia, não vai nada, né? Você está se iludindo. Então pega aquele terno do teu casamento e dá para o Exército da Salvação, dá para outra pessoa, ou se não vende. Eu vejo isso, eu fico abismado com, principalmente, países mais desenvolvidos, em que as pessoas estão desapegando, estão vendendo as suas coisas, estão vendo que não vão usar, vendem logo, já fazem dinheiro dessas coisas, pagam suas dívidas e por aí afora. A gente muitas vezes vai ficando com relíquias, né? Não, isso aqui eu vou dar para o meu neto. O teu neto nem vai se preocupar com isso, nem vai querer. E a gente muitas vezes, comprando por impulso, acumulando coisas, consumindo e esquecendo de entregar o dízimo, esquecendo de dar oferta, esquecendo de pagar impostos, ou ficando endividado com os impostos, ou entrando em empréstimos bancários e tendo que pagar empréstimos bancários. Então, a vida de grande parte dos brasileiros está nessa situação. Então, o controle da nossa vida financeira é primordial para o bem-estar da nossa família. E eu não estou acusando, não estou apontando o dedo. É a nossa situação, é a forma como nós fomos educados. Existe uma necessidade da gente ter educação financeira para as crianças já no ensino fundamental. Já que vai aprender matemática, já aprende a fazer orçamento na 4ª série. Na 5ª série, quando está aprendendo a somar, quando está aprendendo a diminuir. Né? E também a questão do consumismo, já trabalhar na escola. Né? A igreja precisa de pessoas que estejam ali dispostas também a aprender e a ensinar. Né? Por exemplo, nós temos vários pobres, a gente tem que ensinar os pobres a ter uma situação, uma renda melhor, fazer cursos para que eles possam sair dessa situação. E aos ricos, a gente tem que ensinar os ricos a serem generosos, a investirem em causas que sejam causas produtivas, de bem-estar e de bênção para o outro, ao invés de ficar fazendo coleção de carro caros, ou até mesmo de jet ski. Né? Ensinar o rico a ser uma pessoa generosa. Tem ricos que são generosos. Tem ricos que investem bastante em países. Tem ricos que o seu investimento em filantropia
é maior do que o produto interno bruto de muitos países. O Bill Gates da Microsoft é um deles. O que esse homem investe em filantropia é impressionante, né? E outros também, outros grandes ricos que existem, banqueiros, produtores rurais, e a gente mesmo tem que ser generoso, tem que guardar alguma coisa para a gente poder ajudar alguém, ajudar uma instituição, ajudar pessoas, porque afinal de contas, se a gente for descontrolado financeiramente, a gente não vai ajudar ninguém, a gente só vai ficar devendo, vai ficar pedindo empréstimo, vai ser que nem aqueles comerciais, né, que você está chegando na sua família, está lá todo mundo com aquele peru enorme, é festa de Natal, é tender, e todo mundo, aí você chega para a pessoa, você me empresta um dinheiro, aí some tudo, o peru vai embora, o tender vai embora, porque as famílias fogem de quem pede emprestado. Ninguém aguenta pessoas que pedem emprestado. Tem um comercial que acho que ganhou até prêmio, que é um enterro, né? E está ali, o pai lá foi enterrar, está morto ali, está na cova, e o pessoal jogando assim as pétalas, devagar, chorando. E aí o oficiante dizendo, olha, esse homem deixou a sua esposa, deixou o seu filho, mas deixou a dívida de tanto no banco, deixou a dívida do carro. E a gente vê as pessoas que ao invés de ficar jogando as coisas assim com pesar, começa a jogar rosa com raiva assim, começa a jogar, né, o galho, começa a jogar tudo, a coroa de flor, todo mundo com raiva daquele sujeito que deixou uma dívida enorme para a família pagar. Então, a questão é, né, é espiritual esse assunto, a gente precisa enfrentá-lo. Nem sempre nós conseguiremos controlar todas as exigências da vida. Em alguns momentos nós passamos por dificuldades, isso é compreensível. Em alguns momentos nós ficamos numa situação quase que de insolvência, a gente perde o emprego, perde o trabalho. Mas a falta de entrega de dízimos, ofertas, dos impostos, das taxas, dos empréstimos adquiridos vão se acumulando, tornando-nos escravos das dívidas e da nossa consciência. Eu separei aqui, eu não trabalhei propriamente sobre o dízimo. A gente vai trabalhar sobre o dízimo num outro aspecto. Mas Jesus Cristo, ele faz essa divisão. O dízimo para o povo de Israel era imposto. Mas Jesus Cristo, depois, dai a César o que é de César, ele muda. O dízimo não é para resolver agora problemas civis de Israel. O dízimo é uma questão de espiritualidade do povo de Deus, que é para a manutenção da obra missionária, para a evangelização. O dízimo deixa de ser a lei estrita do Antigo Testamento, porque nós não seguimos a lei, nós seguimos a graça, para ser um ato de fé, de misericórdia, de amor. Então o dízimo, quando nós entregamos o dízimo, fazemos por amor, amor a Deus, amor à obra, e não por obrigação. É um sinal de fidelidade, é um parâmetro bom, porque é um parâmetro que todos nós podemos pagar, e é um sinal de fidelidade e constância, porque nós sabemos que o povo de Deus necessita, que missionários necessitam, que pastores necessitam, que a obra de evangelização necessita. Então, o dízimo é um assunto espiritual, e é um assunto na graça que nós devemos enfrentar dessa forma, com fidelidade e constância. Eu não quis nem trabalhar propriamente o dízimo, estou mais na questão do imposto para a gente também analisar um outro aspecto. Mas o fato é que a gente precisa se organizar, que o Senhor nos dê condições de trabalho para conseguirmos pagar todas as nossas pendências. Que Deus nos dê graça, que a gente possa ter inteligência para parcelar aqueles empréstimos para pagar da forma mais adequada, para que a gente não fique nos juros do cartão de crédito, rolando dívida, para que a gente não caia nessas taxas altas dos bancos, e ao mesmo tempo que a gente não caia nas dívidas ativas do município, do Estado, que a gente não sonegue os impostos. Essa é a nossa oração. Que a nossa vida esteja controlada, que não sejamos escravos da dívida. A gente não é escravo do pecado, não é escravo mais do inimigo, não é escravo desse mundo. Por que a gente vai ser escravo das dívidas? Por quê? Nós temos um Deus que não é o dono do ouro e da prata? Não é Ele que nos dá a possibilidade de trabalho, de emprego? Então vamos orar, irmãos. Eu sei que cada um tem uma vivência e cada um está tendo uma experiência com Deus, inclusive nessa área.
mas todos nós vamos orar, porque o desejo é que nós possamos controlar as nossas dívidas. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Senhor dos elementos, Senhor dos animais. E é interessante, quando Ele diz para Simão Pedro, vai pescar e do peixe você vai tirar a moeda, Jesus tinha controle sobre a dívida. Jesus tinha controle sobre os impostos. Jesus tinha controle sobre todas as circunstâncias. Então a ideia é controle. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus ele não chegou, ai meu Deus, e agora? Estou no Banco de Jerusalém, estou lá, estou no Serasa, lá da Judéia, né? Não vou conseguir pagar, não. Pedro, vai lá. E ainda diz, Pedro, seria necessário a gente pagar, nós que somos, eu que sou rei, Messias. O imposto é para quem? Não é para os reis? Mas para dar um exemplo, vai lá, pesca o peixe, tira a moeda. Que a gente aprenda a pescar esse peixe cheio de moeda para pagar as nossas dívidas. Que Deus nos dê graça para isso, para que a gente possa sair da situação que muitos de nós nos encontramos. Vamos louvar ao Senhor.